Aqui no Japão, jogar lixo é um processo bem complexo, é complicado. Eu e minha esposa, que estamos, recentemente mudados aqui para o Japão, a gente está sentindo bastante dificuldade. Esclarecimentos que foram dados, na empresa, porque quando a gente entra numa empresa aqui, que vem, uma empresa que contrata brasileiros, decassegues, eles fazem uma certa ambientação da cultura, Eles explicam algumas coisas básicas para o bom convívio social. E nesse treinamento, o esclarecimento dado para a gente foi que no Japão eles tentam cobrar o imposto de quem mais usa, Então, assim, proporcionalmente, quem mais usa paga mais. Então, quem gera mais lixo paga mais imposto. E como eles fazem isso? Bom, eles têm sacos de lixos específicos para cada tipo de lixo. E esses sacos de lixos são vendidos com preço tabelado nos supermercados, nas lojas de 100 ienes que tem por aqui. E aí você pode comprar esses sacos de lixos que são específicos, No Japão não tem essa coisa de ficar falsificando saco de lixo, Como a gente vê processos de pirataria que acaba acontecendo no Brasil, aqui não tem isso. Então você vai comprar o saco de lixo oficial, você vai pagar o valor tabelado. Eu, quando olhei o valor, até achei assim um valor caro, Falei, nossa, um saco de plástico cobrar aí 500 ienes, que daria uns 15 reais, 10 sacos. E eu achei assim meio caro. E aí que eu fui entender que esse valor é porque está um imposto embutido no saco, no valor do saco. Então você compra já pagando imposto. E como é proporcional isso, Como quem faz mais lixo paga mais. Então quem faz mais lixo, consequentemente, tem que comprar mais sacos de lixos. E comprando mais sacos de lixo, está pagando esse valor que está embutido no imposto. Então dessa forma, que foi uma forma que eu achei bem simples e inteligente, De fazer com que quem gera mais lixo paga mais por esse lixo que ele gerou, Então daí vem o pessoal da coleta. A coleta seletiva é super rígida. Se dentro do saco tiver produtos diferentes do que é proposto para colocar naquele saco, naquele dia da semana, o pessoal não recolhe. Você tem que colocar o seu nome, o número do apartamento no saco de lixo, porque daí você recebe uma notificação dizendo que você não colocou o lixo certo. Muitas vezes o condomínio, pode ser notificado por causa de um morador, e esse morador está identificado no saco de lixo. Então é um processo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Para mim e para minha esposa, que estamos recentemente chegados aqui no Japão, é um processo que a gente está custando um pouco para aprender, porque é complexo mesmo, gente. Não é assim simples, não, que nem assim, o lixo orgânico e o lixo não orgânico, É latas num determinado saco, num determinado dia de semana, lixo queimável, e aí vem a definição, o que é lixo queimável, Num determinado dia da semana, num determinado saco de lixo. Aí vem as garrafas PETs, num determinado dia da semana, num determinado saco de lixo, e assim por diante. Então tudo isso faz com que a gente fique um pouco perdido, mas a gente tem que se adaptar. A gente está num país diferente, a gente tem que se adaptar à cultura desse país. E isso faz parte da cultura, Para vocês terem uma ideia, olha só, a gente recebe até uma cartilha, aqui é a cartilha da cidade onde a gente está morando, ensinando como separar e jogar lixo. Olha só, tem uma tabela enorme com os tipos de lixo e em qual saco colocar, E depois a gente tem um aplicativo no celular mostrando pra gente as datas atualizadas de quais são os dias da coleta, que tem que colocar certinho. E aí eles dão exemplos de cada coisa, o que pode jogar, onde jogar, como fazer. Lixos grandes, a gente tem a opção de lixos até de 1 metro de largura, de comprimento, de altura. A gente pode jogar, mas aí a gente tem que ter uma etiqueta que tem que comprar. Essa etiqueta também não é baratinho assim, porque tá o imposto, Tá o imposto do serviço prestado. Aí a gente tem que colocar dessa forma. Então tem todos esses cuidados para se fazer. E assim,
as coisas aqui funcionam, né? Todo mundo faz certinho, não é a gente que vai fazer diferente, certo? Então, olha só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada só nos lixos que a gente está separando. Esses daqui já são alguns sacos que a gente separou. Olha só, o saco tem uma identificação aqui, né? Que é dizendo que é um saco de lixo. A gente tem que colocar o nosso nome, tem que colocar o apartamento. E aqui é um saco específico para colocar as latinhas, né? As latinhas aí de metal. Aí tem um outro específico para determinado dia da semana para colocar as garrafas PETs. As garrafas PETs a gente tem que tirar o rótulo, porque o plástico do rótulo é um outro lixo, a tampinha é um outro lixo, que a gente tem que fazer isso também. As garrafas têm que estar limpas, então tem esse detalhe também. Aí tem um lixo só de saco plásticos, né? Que é esse daqui, de saco branco. E a gente está separando tudo isso. Dá um pouquinho de trabalhinho, principalmente no começo, porque a gente tem que aprender como fazer. Mas eu acredito que depois o processo vai se tornando mais automático, né? O começo é um pouco mais difícil. Deixa eu mostrar para vocês como que é a lixeira aqui, né? A lixeira, olha só, o apartamento fica ali, o prédio fica ali e a lixeira fica aqui na frente, ó. Então aqui nessa lixeira que você coloca os lixos que eu acabei de mostrar para vocês, né? Que a gente separa. Teve gente que já não colocou um lixo devidamente, né? Você viu que teve lixo que caiu ali do saco.